Bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, um podcast para quem gosta de gado. Hoje estamos aqui na Agropecuária 5.0, nessa sala maravilhosa, nesse ambiente maravilhoso, com um grande amigo meu, né? Recente amizade, mas com certeza vai ser para longa data. Nosso amigo Benjamin, gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho, né? Quem é o Benjamin, para a gente poder rodar a entrevista e o pessoal te conhecer também. Coisa boa. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, meu irmão. Satisfação enorme estar aqui. Um canal que a gente sabe a importância, sabe o peso desse produtor rural. Então, eu sou Benjamin Moraes, eu sou advogado, né, especialista no agronegócio. Sou pai de Benício, tenho uma cachorra chamada Bela. E hoje o que a gente faz é, de fato, com um propósito, advogar para quem produz, né? A gente trazer uma segurança jurídica para o produtor rural. Então, esse o nosso papel aqui, né? Hoje a gente vê que a advocacia como um todo, Paulo, o cenário macroeconômico, enfim, eu tenho um advogado que faz uma família, um divórcio, que faz a parte trabalhista, mas a gente percebe a escassez de profissionais especialistas no agronegócio, especialistas no produto rural, especialistas naquela legislação que ampara os direitos dele, que é diferente de uma empresa, que é diferente de uma indústria. Eu tenho limitações próprias, regulamentações próprias. E com esse escopo, com esse objetivo, a gente montou nossa estrutura e a gente vem trabalhando de lá para cá. Show de bola. Eu sou Paulo Vinck, né, CEO aqui da Agropecuária 5.0, do podcast Pecuária 5.0, engenheiro agrônomo, formado, né, em gestão em bovinocultura de corte pela Reagro, certificado Integra e vários outros cursos para frente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que essa parte da advocacia vai trazer, né, para somar com os pecuaristas. Para você ficar por dentro de todo esse assunto, acompanha todo o podcast, curte, comenta, compartilha e vem com a gente que eu quero perguntar, Benjamin, e aí, cara, o que que tem a ver a parte da advocacia com a pecuária? Vamos lá. Essa é bem ampla, É, mas eu acredito que isso tudo tem de base a minha história, sabe, Paulo? Eu sou filho de produtor, meu pai era pecuarista, meu avô era pecuarista, de corte de leite. Mas ela que era aquela pecuária, aquele negócio, que era como se fosse uma renda extra. Não era só aquilo. Ele não é só fazendeiro. Ele era empresário e tinha fazenda. E isso foi acontecendo. Então a gente tinha uma pequena propriedade no interior de Tanquinho e eu sempre acompanhei. Vivi e cresci na roça. Até que chegou um determinado momento, eu fui para a faculdade, comecei a faculdade de Direito em Feira de Santana, e de lá para cá a gente percebeu que, eu não me recordo exatamente o ano, mas aconteceu uma seca muito grande. E aquilo já debilitou, né, financeiramente a operação e tudo mais. E foi tocando, fui estudando, e em um determinado momento, meu avô, meu pai, né, meu pai sucedeu, o que é que ele acabou acontecendo, né? Ele gerou um endividamento tão grande através de custeios e operações que ele foi renegociando, ele foi jogando, empurrando com a barriga, pegando dinheiro com a agiota de um, pegando dinheiro com outro, e chegou um momento que aquela dívida se tornou impagável. Não conseguia mais honrar. E o que acabou acontecendo? Ele vendeu a fazenda para pagar a dívida e ainda ficou devendo. Então, diante disso, eu fiquei com aquela angústia dentro do meu coração, do meu peito, porque o amor pela terra, o amor pelo gado, o amor a por história pela também, né? pela história daquilo de você lembrar, você entrar no curral e falar: "Cara, eu montei quando era pequeno, montava no boi e saía correndo". E vinha aquela história e a gente, pô, a gente perdeu isso com fruto de dívida. E diante disso, aquela ideia de você: "Cara, eu tô estudando isso pra quê? Será que realmente não tem um amparo jurídico pra isso?". Porque naquela época a gente procurava advogado, procurava alguém para resolver essa situação e não encontrava. A gente não tinha um profissional que conseguia entender a dor do produtor rural, conseguia entender a realidade dele, o que ele vive, o que, que ele mais sente carência nesse aspecto. E aí que eu decidi, antes mesmo de finalizar a formação, eu já comecei a estudar o agronegócio como um todo, e eu vi que de fato era uma área que, além de ter a paixão do agro em mim, né, eu percebi que eu poderia ajudar e contribuir para muita gente. Então, foi daí que surgiu essa paixão pelo agronegócio de criança e utilizar, né, a minha profissão, a advocacia, que é um sacerdócio de fato, é o objetivo de resolver o problema dos outros. É aí que surgiu essa ideia de unir o que eu gosto, né, minhas raízes, com minha profissão. E aí deu uma casadinha muito, muito interessante. Hoje, assim, falando em questão do Benjamin mesmo, né? Você falou um pouco da sua história,
Hoje você reside em Feira de Santana, né? Ali pertinho de Tanquinho, Isso. dessa cidade natal. Nós estamos na região oeste da Bahia, é uma região que tem uma carência muito grande nessa questão de advocacia voltada para Com foco, né? o pecuarista mesmo, porque a gente vê hoje muito o banco ele vem e toma mesmo, né? Ele Exato. vem ali para fazer o que ele foi feito para fazer, Uhum. que é o quê? É cobrar juros e ganhar dinheiro É, em cima do cara se ele não tem conhecimento. exato. Hoje, o que que seu escritório, sua lida do dia a dia, né, ela soma para o pecuarista? Com o que ela soma com o pecuarista hoje? Perfeito. Bom, antes de mais nada, a gente vê que só até fazendo algo maior do que de fato a pecuária, eu vejo que a gente faz do agronegócio como um todo, sabe, Paulo? Porque a mesma dor, óbvio, em devidas proporções, que o pecuarista sofre, que o agricultor sofre, são as mesmas. Hoje, o agronegócio, a gente vê um cenário macroeconômico de maneira mais ampla, ele sofre de diversas dificuldades. E quando a gente fala de endividamento rural, ele está cada vez maior em virtude de juros cobrados de maneira abusiva, de vendas casadas. Quantas vezes um produtor vai no banco para pegar um custeio, pega um investimento, e o gerente chega e fala assim, ó, tem que fazer um seguro aqui para liberar, senão não libera. Ó, faz um consórcio aqui para me ajudar, para conseguir A bater a gente viu esse meta. caso ontem, né? Foi ontem na reunião a gente fez, esse é só um exemplo, mas são diversas formas que o produtor está cansado de sofrer. Hoje a gente percebe que a pecuária, a agricultura, tem margem cada vez menor, cada vez menor. E se o produtor rural, ele não tem um amparo jurídico, né, por trás ali para segurar isso e trazer a melhor resolução para ele, ele vai acabar lidando com essas renegociações, com juros abusivos, com encargos trabalhistas, encargos tributários, que chega na ponta do lápis com uma margem hoje está cada vez menor, está sendo cada vez mais competitivo. Se ele não tiver um amparo jurídico para reduzir os custos operacionais em relação a obrigações fiscais, obrigações bancárias, ele tende a vender a fazenda, ele tende a ficar cada vez mais endividado e se tornar uma operação que não vai ter lucro, vai trocar dinheiro. E na cabeça do produtor, de maneira geral, ele não analisa contrato. Me fala o produtor que está lá com 10 milhões para liberar crédito, ele vai chegar e falar assim, não, me manda, deixa eu ver os juros aqui. É só assinar para liberar. Quem lê? Não lê. Porque ele precisa do dinheiro do banco. Ele precisa utilizar o recurso que o banco oferece para ele preparar a terra, para ele comprar gado, para ele preparar pasto. E acaba utilizando de má fé essa pressa, essa necessidade do dinheiro para colocar os juros abusivos, para colocar questões dentro do processo para venda casada, como você Exato. falou, né? Hoje, é até um tema que a gente vê em voga hoje, na televisão toda passando, chama relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Basicamente, você vai impondo as coisas e outro simplesmente vai ter que aceitar. E hoje, quando a gente para analisar, o banco para com o produtor rural, é literalmente uma relação de discrepância. Hoje o banco vê o produtor de cima para baixo. Isso está errado, isso não pode acontecer. Porque o produtor rural, ele alimenta nosso país. A carne que a gente comeu hoje, o arroz, o feijão, Tudo, tudo é feito tudo vem do agro, vem né? do agro. Hoje a gente representa 25% do PIB. A gente movimenta a economia. Um terço do emprego é gerado pelo agronegócio. Só que o produtor rural, ele é tratado, às vezes, como vilão. Seja através de governo, seja através de medidas de banco, de impostos. Então, se a gente consegue dar um amparo jurídico para o produtor rural, ele se torna muito mais competitivo. Ele não fica refém de variáveis de mercado. Por quê? Imagina só, eu reduzir uma carga tributária de, hipoteticamente, tá? De 20% para 15%. É 5% que ele ganha, só que num montante cheio. Se eu tenho um contrato bancário com a taxa de juros de 20%, que eu vejo muitos bancos cobrando, a conta não fecha. Não fecha. Como é que Porque a fecha? margem de lucro dentro de um processo desse não chega a 20%. Não chega. E aí que tá. Eventualmente, uma margenzinha de lucro que ele tem, quando ele faz, exemplo, ele perde a safra. Ou então a arroba do boi deu uma quebra. E ele precisa vender para pagar o custeio. Só que aí o que o gerente do banco geralmente faz? Ó, o que é que você vai Vamos fazer? renegociar a dívida. Vamos renegociar. Aí o cara, tô bem, tô tranquilo, não vou ficar com o nome negativado, vou conseguir operar novamente. Só que ele lá tá com 10 milhões. O gerente fala assim, amortiza os juros, pau. Ele paga os juros. Só que daqui a um ano, quando ele for pagar, ele vai ter que pagar de novo os O juros da valor operação e mais o valor cheio. Só que esse valor de juros duas vezes, dentro da mesma operação, não tem margem, ele não ganha dinheiro. Na verdade, ele se endivida cada vez mais. ele tá pagando de Ele novo tá os pagando de juros. novo. E aí, esse que é o nosso trabalho. A gente faz um trabalho muito consultivo do aspecto de para tomada de decisão, ou seja, olha, a gente vai por essa linha tributária para a gente reduzir esses encargos.
Ó, esse risco aqui trabalhista, a gente pode ajustar esse contrato para a gente não ter risco trabalhista em relação a essa aqui. Ah, essa parte daqui de um licenciamento, vamos fazer um trabalho para a gente não receber a multa, porque a gente sabe que a multa tá toda hora acontecendo. O regime ambiental no nosso país, a legislação ambiental é a mais rigorosa do mundo. Então, Hum. qualquer vírgulazinha que a gente comete, até às vezes sem até mesmo com licença, você recebe multa e você tem que impugnar. E hoje, falando agora de um endividamento rural, só falar um número aqui para você, Paulo. Hoje, de 2023 para 2024, o número de recuperações judiciais no setor do agronegócio aumentou em mais de 500%. Caraca, é Aí a gente muita coisa. aí a gente se É porque pergunta: hoje é normal, né? Até a gente tá aqui no grupo, do nada o menino manda no grupo, ô, João ali entrou em RJ. "O grupo tal entrou, estão quebrado". Mas como é que uma operação, a gente está falando de valores exorbitantes, valores altos, Milhões, né? milhões. Como é que uma operação dessa chega a gerar recuperação judicial? Por falta de organização? Um ponto. Por falta de gestão? Outro ponto. Outro ponto também que não depende dele são questões de juros, questões financeiras. O que quebra hoje a grande maioria dos produtores rurais é falta de gestão financeira. Se o produtor rural hoje ele entende que as tomadas de decisões têm que ser a partir de razão e não de emoção, fica tudo mais fácil. Por que que acontece? O cara tá devendo lá, Paulo. Qual é a primeira coisa que hoje o produtor rural faz quando ele tá devendo? Tem um custeio lá de 10 milhões para pagar. Segunda-feira, ele sabe que não vai conseguir pagar porque a arroba do boi deu uma quebra gigantesca, ele tá com gado no pasto, o banco não vai receber. O que é Ele que ele vai lá f negociar. Ele vai renegociar juros. No ano que vem, quem tomou um tombo desse consegue se reerguer? Não, não consegue. E isso você concorda comigo que vai gerando uma bola de neve em um ciclo infinito? Ontem a gente teve uma conversa com um parceiro nosso, um cliente, e você estava comigo. Você percebeu que ele tinha gado no pasto, só que já estava na quarta, quinta renegociação. Cadê a margem de lucro? Não tem. Não Ele tá tem. trabalhando para pagar os juros, na verdade, Exato. e o valor ainda tá lá. Só que o grande ponto é que existe uma lei, existe um amparo jurídico para o produtor rural, que faz com que toda tomada de decisão seja feito para reduzir o máximo de risco possível. Hoje, qual o papel da CBM? Qual é o meu papel? Pegar essa cruz que o produtor rural ele carrega com pressão de banco, pressão de gerente, com pressão de família, com pressão de avalista. Porque o vizinho que pega um crédito, ele pega o quê? Ele pega crédito e geralmente, como não tem aval, coloca o do vizinho. O do vizinho é dele. Então é trazer esse amparo jurídico para que, ao invés dele, simplesmente renegociar a dívida e ficar empurrando para frente, a gente trazer essa realidade para o hoje e fazer com que, eh, essa negociação seja vantajosa para ele. Então, o que é que o manual de crédito rural, o que é que a Constituição, o que é que a resolução de Banco Central fala sobre isso? Ela basicamente fala o seguinte: bom, presta bem atenção nisso, isso é muito importante. Toda vez que o produtor rural, independente da agricultura ou da pecuária, tiver dificuldade tiver dificuldade financeira para pagar o custeio em virtude de qualquer fator externo. Quais são os fatores externos que acontecem na pecuária hoje, Paulo? Chuva, Chuva, preço da arroba, empresa rouba, seco pecuário, no caso, né? seca, ciclo Mão de pecuário. obra, Eventualmente, eventualmente cai um raio, mata todos cai os um raio, animais. tem um incêndio no pasto. Isso. Você concorda comigo que são fatores adversos à vontade dele? Ele Sim, não tem controle com sobre isso? certeza. Porque o produtor rural ele tem empresa a céu aberto. Então, quando acontece alguma coisa nesse sentido, a lei traz um amparo para ele e fala o seguinte: produtor, se você teve alguma questão que você não vai conseguir pagar, você pode alongar essa dívida. Não é renegociar, é alongar. E esse alongamento eu vou fazer com que eu demonstre para o banco que ele teve uma queda de produtividade, ele teve uma quebra de expectativa de receita, e com essa quebra de expectativa de receita, ele pode fazer o quê? Um novo cronograma de pagamento de acordo com um histórico de que ele faturava nos últimos anos, Sim. e bem como uma projeção de futuro. Ou seja, os custeios e investimento geralmente é parcelado. Custeio geralmente é anual ou a depender do ciclo da produção. Imagina só se Safra, né? a safra, exatamente. Ou depender, por exemplo, se for cria, é um determinado Uhum. período. Se for 24 cria, meses. recria, engorda, é um determinado. Se for só, enfim, cada um você tem um ciclo produtivo. Sim. Então, quando chega nesse momento, o cara não vai conseguir pagar, a gente é feita uma projeção de pagamento de acordo com o que ele já
de um passado dele e de um futuro. Fazendo com que, ao invés dele simplesmente pagar uma parcela única, ter que vender todo o patrimônio que ele tem para pagar a dívida, não. Agora a gente protege o patrimônio do cara, faz com que ele se torne produtivo cada vez mais, e o débito que ele tem, a gente faz um alongamento. E esse alongamento faz com que, diante da realidade dele, é estabelecido um prazo de carência, a depender, se ele precisar, se for feito um estudo e comprovar Sim. uma carência, e uma projeção de pagamento. Tem uns clientes lá que, por exemplo, está devendo 10 milhões. Não tinha porque a arroba do boi despencou. Ele comprou o bezerro a 450, vendeu 220. O ágil foi lá Eu embaixo. pergunto para vocês, quem compra bezerro a 450 e vende a 220, a conta fecha? Não fecha e nunca vai fechar. Só que as decisões que você vai tomar diante disso é que vai mudar o jogo da sua pecuária, da sua agricultura. Com certeza. E aí que tá. Quando a gente faz um estudo e levanta que ele tem capacidade de pagamento para pagar em 5 anos, em 10 anos, é feito e é apresentado. Só que o lance disso é a gente fazer o quanto antes. Porque imagina só, ficar renegociando, 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 renegociando e nunca tem fim aquela dívida. Nunca tem fim e outra. O valor continua lá e você só paga juros. Só paga juros. É, Aí eu pergunto, cadê o isso é dinheiro? fato. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Hoje mesmo, assim, falando em pecuária no geral, né? Hoje o mercado pecuário ele tá num déficit muito grande de aportes devido ao endividamento que está muito grande, Perfeito. como você falou aí antes, né? E a gente vê que essa época era uma época do ano, para ser a época do ano de o mercado, né? O Uhum. mercado está mais aquecido em compras. Perfeito. O mercado está mais aquecido em vendas. Por quê? Tá todo mundo vendendo para pagar o que está em débito para conseguir pegar mais valor. Eu estava conversando com um amigo meu na fazenda, e ele não conseguiu o aporte financeiro de um banco porque o banco travou todos os financiamentos, Não certo? libera crédito. Porque não está liberando crédito por causa da falta de pagamento de outros clientes desse banco. Perfeito. Então, acaba prejudicando não só quem está para pagar, Uhum. né? Acaba prejudicando também quem vai pegar esse processo lá na Exatamente. frente. Falando em questão dessa parte de advocacia dentro da pecuária e tal, tem a parte tributária, correto? Certo. Que é feita. O que é o tributário? O tributário basicamente é aquele imposto que você paga para o governo, né? Seja as taxas, os impostos, as guias, é tudo que você repassa para o governo, de maneira geral, óbvio. Então, quando a gente faz um trabalho voltado para a questão tributária, imagina só que você paga uma alíquota de 27,5% na sua Sim, PF, no seu CPF. Quando a gente faz uma mudança para a pessoa jurídica, já cai drasticamente o valor da operação. sim. Se você faz uma compra em determinado CNPJ, a gente faz uma migração, a gente consegue ter uma economia. Só que o que a gente tem que entender é que cada vírgula importa. Hoje, quando a gente coloca num boi, um cara que pega um boi para fazer recria, de recria para engorda, quanto ele tem de lucratividade, mais ou menos? Mais de 20%. Agora coloca isso em todo o rebanho. Olha o impacto que isso vai causar. Com Então, certeza. às vezes, a gente ganha 50, 100, 200, R$ 1.000 em uma operação, só que é num volume, é num grosso, digamos assim. Então, a gente traz uma economia muito interessante, entendeu? Então, além dessa parte tributária, uma coisa que a gente percebe muito, e hoje existe muito produtor passando por isso, que ele não faz nenhum planejamento tributário. Então, quando a gente pega uma operação hoje para fazer a consultoria de uma fazenda, a gente faz uma análise completa, Paulo. A gente vê a questão ambiental, vê como é que tá as licenças, verificar se tem área de desmatamento, se não tem, como é que tá essa questão, a parte de regularização de terra. A gente pega essa parte de regularização de terra e identifica. Por quê? Como é que acontece? O cara pega crédito com o banco, tem lucratividade, o que é que ele faz com o dinheiro? Compra a terra. Completamente. Só que algumas terras não são regularizadas. A gente faz essa regularização da terra. Aí tem a parte também, a parte trabalhista. Hoje, apesar da tecnologia que vem muito em alta, isso vai melhorando cada vez mais a pecuária. Hoje, se a gente não tiver os contratos bem amarrados com os funcionários, com o vaqueiro, com o peão, o que é que acaba acontecendo? O cara bota você no. Você vai para a Justiça do Trabalho. E lá, querendo ou não, todo mundo sabe, infelizmente, a Justiça do Trabalho ela prioriza as questões do trabalhador. Sim. Então, se não tiver um contrato bem amarrado, um amparo jurídico para deixar tudo redondo, para não ter dor de cabeça, para não ter conversa, infelizmente você vai ter indenizações absurdas que a gente sabe que funciona. A gente tem a parte da holding, né? A holding. O que é que a holding traz como planejamento sucessório? Hoje, a gente tá. Eu não sei se você percebe isso. Com meus clientes, a gente percebe que a gente está saindo do patriarca, né, da operação, e está fazendo a sucessão.
Grandes Sucessão operações, familiar. sucessão familiar. O que acaba acontecendo? A pessoa vai entrando na operação, só que tá tudo em nome Do do pai, do ó. pai. Só que convenhamos, uma hora é natural da vida, a conta vai chegar, né, a conta não, a pessoa vai acontecer o falecimento. Porque eu já antes de do patriarca falecer, eu não faço um planejamento sucessório para trazer mais segurança para a família, porque a ideia do planejamento sucessório da holding que a gente trabalha é fazer com que o produtor rural ele tenha uma segurança jurídica para, Uhum. primeiro, eu proteger meu patrimônio, né, trazer um resguardo maior por questões de execuções, de penhoras, de proteção mesmo. Eu tenho uma questão tributária, que a gente, mediante essa operação, a gente consegue fazer um planejamento e reduzir os tributos que são pagos, né? E, além disso, eu preparar a família já para quando acontecer o falecimento. Sim. Então, eu não vou ter uma briga na época do falecimento. Sabe aquela briga de inventário, de um processo demorar por muitos e muitos anos e ficar naquela discussão? E ninguém vai para canto Isso nenhum? é normal, isso é normal. Isso é o que mais acontece. Então, quando a gente faz um arrojo, um planejamento sucessório, a gente não passa pelo processo de inventário. Então, quando acontece isso, é só alterar os sócios das operações, os representantes, e ele já começa a tocar tranquilamente. Então é muito mais simples do que simplesmente eu esperar o falecimento para começar a mexer em alguma coisa. Ela tem uma pergunta que eu ia te fazer. Eu até anotei ela aqui. Que existe um erro recorrente, né, que os produtores cometem a firmar um contrato, um Contrato, erro recorrente. um erro Corra- recorrente. Num contrato assim, sem assessoria Tá. jurídica. Qual o erro mais recorrente que você tem hoje? Eu percebo que o maior erro do produtor rural, quando ele analisa um contrato, quando ele pega um contrato para receber crédito, para estar lá no banco com o gerente, o pior erro que eu vejo cometer é assinar renegociação. Assinar renegociação, Paulo, é um erro absurdo. Porque eu tô jogando juros só para frente, sabendo que eu não vou conseguir pagar e está fora do meu alcance aquele pagamento. Eu tenho operações de clientes lá, uma das operações era de 5 milhões. Ele teve desvalorização no preço do gado. O que acabou acontecendo? Renegociou uma vez. De 5 foi para 12. 12 milhões. Dobrou o valor? Dobrou o valor. Porque ele já tinha ultrapassado aquelas renegociações que o banco faz de um ano. Jogou. Nessa próxima operação, ele fez outra. Resumo. Depois de 3 renegociações que ele fez, foi para 40 milhões. Sabe quanto vale a fazenda dele? Que colocou inclusive como garantia? 70 milhões. 70 milhões era o valor da fazenda dele e o endividamento rural dele, É de 40 bancário, é de milhões. 40 milhões. A Faz isso, fazenda, a ele não faz fazenda isso fica, nunca. a fazenda fica travada. Não vai para canto nenhum. E na grande maioria das vezes, quando acontece isso, a pessoa já fala: agora já não tenho mais o que fazer. Agora é só aguardar, deixar minha fazenda. Então, uma coisa, eu falo para todos os produtores, a melhor hora de você buscar resolução em um contrato bancário não é na hora que o negócio já estourou, já está de outro patamar. Não. O momento de você fazer um trabalho para conseguir. Porque meu papel hoje não é negociar dívida, não. Meu papel é proteger o patrimônio do produtor rural e manter o legado que ele construiu durante a vida. Porque a partir do momento que ele se endivida, a partir do momento que ele renegocia os contratos e aquilo se torna impagável, eu não tenho como mais proteger ele. Eu não tenho como trazer segurança e resguardo para o produtor rural. Então, hoje, a gente vem percebendo que quando esse endividamento vai aumentando, a pessoa só procura ajuda quando já estourou tudo. É isso Será aí. que não seria mais fácil eu buscar a resolução desse problema, dessa Antes de renegociação, acontecer. antes de acontecer, ou então no primeiro vencimento? Mas eu vou te contar uma coisa. Sério, sem generalização. Certo, Já generalizando. Isso nunca vai acontecer. Antes. Por quê? Estamos na época de safra, certo? certo. Todo mundo vai plantar agora. Todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de semente. Todo mundo precisa de adubo. Todo mundo precisa de uma plantadeira, diesel. Todo mundo está comprando agora. Perfeito. A época mais cara, o produto está escasso, uma alta demanda do mercado e uma baixa entrega dos fornecedores. O que que acontece? Gente fica sem plantar, planta atrasado, tem rebanho que fica sem vacina, tem rebanho que morre de fome, porque o Perfeito. cara não se programou no ano passado, ou não plantou no ano passado, porque não se programou. Uhum. Acho que é uma tecla muito legal de se bater, assim, a programação, certo?
hoje é muito difícil as fazendas se programarem. Você entra com uma consultoria em uma fazenda hoje, então, o meu trabalho, né? Você entra com uma consultoria em uma fazenda hoje, o que que você vai gastar com esse rebanho daqui até ela parir? Uma Não faz vaca, conta, né? uma vaca, certo? Quanto você vai gastar? Qual o preço do bezerro desmamado, né? Qual o custo do bezerro? Quanto custou para você inseminar essa vaca? Quanto custa esse touro por vaca dentro da fazenda? Quanto custou esse bezerro aqui? Quanto você vai pagar de ágio nesse bezerro lá na frente? Você conseguiu travar esse boi na bolsa? Tem um cliente de 1.000 cabeças de gato que não sabe o que é bolsa. E eu acho que deveria ser a lição de casa. Dele entender que ele tem que aprender a usar as estratégias de tecnologia de agora, certo? Para se resguardar. Vamos supor, se você tem um processo dentro da fazenda que você sabe que você vai pagar em dezembro. Aí vai rodando, 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 rodando. Quando chega no dia de pagar, você. Meu Deus, e E agora? agora? Né? E lá atrás, ele não podia chegar lá e dizer assim, rapaz, e agora? Dezembro eu tenho que pagar esse negócio. O que, que eu posso fazer? Eu vou fazer uma programação dentro da fazenda para me tirar em dezembro um gado para me pagar esse empréstimo? Aí não, no dia ele liga, ô, tô precisando tirar um gado aqui para pagar o empréstimo. 7 dias, daqui 7 dias. E aí eu te pergunto, E já aí? te interrompendo, quando ele vai vender esse gado, faltando 7 dias, ele consegue vender pelo preço? Não, ele vai pagar sempre. Ele vai Ter deságio. receber sempre mais barato, né? Então ele vai ter deságio. Porque quando você tem. O que. A pecuária ela tem disso, né? Quando a oferta é grande, O preço. quem manda é o frigorífico. Lógico. Quando a oferta é grande, quem manda é o frigorífico. Quando a demanda do frigorífico é grande, quem manda é o produtor, né? Sempre as pessoas estão na mão dos maiores, né? Os pecuaristas estão na mão dos maiores. Não adianta, não importa se Querer você tem brigar. 10 cabeças ou tem 1 milhão de cabeças hoje no Brasil, né? Falando do Brasil, que é o que a gente conhece. Você pode ser o maior ou pode ser o menor pecuarista. Se o confinamento, se o frigorífico, se o mercado dizer, ó, eu pago 210, por que que existe a bolsa? Tem que saber trabalhar com isso. Né? Por que que existe o CPEA? Certo? Você tem a relação de preço futuro. Hoje está 290, mas a programação está para dezembro 350. Você vai vender hoje? Não vai. Você não vende hoje. Estuda. O celular tá aqui. Ô, cara, você tem um computador na sua mão todos os dias. Todos os dias você tem um computador. A tecnologia tá aí A pra isso. propaganda da Apple, no dia que eles lançaram, eles não falaram que estavam vendendo um celular. Eles estavam falando que estavam vendendo um computador. E hoje todos os celulares são um computador. Você tem internet. Você só coloca no seu. Ó, CPEA pro Brasil. Aqui, a Creoeste, Bahia. Você tem acesso aos preços das arrobas de agora e o preço da arroba futura. Como que você vai fazer dentro da fazenda para você ganhar mais dinheiro? Cara, eu estou produzindo arroba a 150. Tenho que vender ela a 290 para me pagar as contas. Porque eu gasto 40% do meu valor aqui em produção, em nutrição, em mão de obra, em infraestrutura, que é um cálculo que muita gente não faz, que é quanto ele gasta para produzir um arroba, certo? Uhum. Dentro da fazenda. E aí ele pega e diz assim, não, tá 150. Uhum. Se eu vender a 200, eu tô ganhando dinheiro, É. né? Ele não faz a conta de quanto ele gastou para produzir arroba. Eu comprei a 150, tô vendendo a 200, tô ganhando dinheiro. Mas quanto ele gastou para E o produzir custo aquela arroba? operacional disso? E o custo operacional? E o custo da semente da pastagem? E a depreciação do pasto? E o custo da E o mão de obra? medicamento? Medicamento? Tudo tem que entrar na conta. Se não entra na conta, você perde dinheiro. E não é pouco dinheiro. A média de arroba produzida hoje tá 129, 130 reais. Né? Se você quiser saber também onde você encontra as médias de arroba produzida, tem vários benchmarks, tem no Instituto Integra, né? Pesquisa um pouco. Vai lá no CPEA, vai na CRIOeste, tem todos os estados têm ali um sistema onde eles jogam os preços das arroba futura. Se você se programa hoje, vamos supor, o mesmo cenário que você está falando, uma holding, certo? Certo. Você está se programando para o futuro. Pensa isso em baixa escala, baixo tempo. Eu estou me programando para daqui 6 meses, eu vou tirar esses bezerros da recria. Hoje a arroba está 210, mas a projeção futura está 420. Opa. Quando eu vou fazer para manter eles com bezerro daqui até lá, na projeção futura? Eu não preciso engordar eles, porque se ele chegar lá como garrote, eu vou depreciar a arroba por causa da categoria animal. Então, vou chegar no meu nutricionista, no meu consultor, vou ter uma consultoria dentro da fazenda, vou pegar e vou dizer para ele, ó, eu preciso manter esses animais aqui no máximo até 8 arroba, que o preço deles vão estar bom lá na frente. Ó, eu não posso vender minha vacada, porque ano que vem, É onde. ó, o ciclo pecuário. Muita gente não entende o ciclo pecuário. O É. ciclo pecuário é muito simples.
baixou a quantidade de vaca, próximo ano abaixou a quantidade de bezerro. Se não tem ninguém para emprenhar para parir, no outro ano não tem ninguém nascendo. Se você tem uma demanda alta de confinamento, vamos colocar aqui, nós estamos na região onde tem um dos maiores confinamentos da América Latina, É. né? A captar, um dos maiores confinamentos que tem. É gigante. Aqui a demanda pelo material é grande, pelo bezerro, pelo garrote é Uhum. grande. Se os produtores souberem se programar, é outro nível, né? Ele ganha mais dinheiro. Eu tenho amigos que se programam, mas eu tenho amigos que não se programam e fala que demora. Demora assim, para eles aprenderem, para eles entenderem. É, sabe o que é aquele. Voltando lá, aquele assunto que você estava falando, a programação. Sim. É muito difícil do pecuarista se programar. E quem está se programando, quem está fazendo esse processo judicial, esse processo aí financeiro, esse processo que é voltado para a parte de Essa parte não pagar consultiva. juros, Uma ser reestruturação, né? isso, ele está ficando. Tá. E o cara que não está fazendo isso está saindo. Ele não está plantando, ele não está comprando gado, ele não está comprando nutrição, ele não está tendo crédito em empresas. Hoje mesmo a gente estava conversando com questão de crédito, que tem clientes que não tem crédito, Tem. E como é que porque faz? está endividado, está com o nome no Serasa, né? Tá rodado Tá na sem praça, fôlego, tá sem tá fôlego. rodado na praça, mas tem ainda a fazenda e tem a vontade de fazer. Ele tem todas as armas na mão ali, mas não consegue Tá trabalhar porque travado. tá travado. Hoje, diante de tanta coisa que a gente já atendeu, uma frase que eu digo hoje com total segurança é que no agro não existe espaço para amadorismo. Hoje, qualquer vírgula ela é crucial para o desenvolvimento do seu negócio. Hoje eu estou falando, Paulo, de um endividamento só de uma carteira no maior banco que tem do agronegócio, isso foi público, mais de 60% da carteira está inadimplente de um banco. A gente tem dimensão do que é isso? 60% da carteira de um banco do setor do agro está endividado? A gente para e começa a se questionar. Por quê? Por que o agro está endividado? Na minha visão, falta de planejamento, falta de consultoria, amadorismo, ganhei dinheiro, eu vou pro agro. É. As pessoas que vêm e caem de paraquedas, né? Sobrou um dinheiro ali, vou comprar uma terra, vou colocar gado e deixar lá. Não, não é assim. Hoje, quem lida com o agronegócio, se ele não tiver planejamento, se ele não tiver estrutura jurídica para resguardar o patrimônio dele, para fazer um planejamento, para trazer, de fato, uma segurança para ele, não tiver uma consultoria, de fato, que é alguém que entende do negócio, mesmo que ele seja um investidor, se não tiver alguém para dar o suporte, ele tende a quebrar. Que assim, a agricultura, a pecuária, ela não é de um ano para outro, né? A agricultura e a pecuária, ela é gradativa. Você ganha. Exato. Mas, vamos supor, hoje eu comprei uma máquina, certo? Ela tem R$ 1 milhão. Esse ano, essa máquina vai se depreciar em 10 anos. Perfeito. O, o produtor acha que ele comprou a máquina de R$ 1 milhão e no mesmo ano ele vai ter o retorno de R$ 1 milhão. Não tem Não como. é, não é assim, né? É muito difícil hoje você ter R$ 1 milhão pra você dar uma máquina. Então É, você vai financiar a máquina, que é o que geralmente muitas pessoas fazem. Hoje mesmo o financiamento é absurdo. exato. Você pega para financiar uma coisa de R$ 10 mil, você paga 60. E E fácil. tá top. Aí E que tá bonito. e aí olha que interessante, você trouxe de um tema que inclusive esse cliente que você trouxe, eh, é uma demanda corriqueira que a gente acaba pegando. O cara vai comprar uma colheitadeira, vai comprar um trator, e o que é que acaba acontecendo? Ele perdeu, digamos, vamos falar do setor da agricultura, para ter algo mais rápido aqui, ele perdeu a safra, não vai conseguir. Ou então a roupa do boi despencou, aquele trator tá vencendo a parcela, ele não consegue pagar. Uhum. O juros já é alto, em tese, que o banco impõe, apesar que você tem como reduzir esses encargos. E o que é que você faz com o juros já alto? Você renegocia o contrato. E aí na próxima safra, no próximo momento que você for utilizar, o que é que acaba acontecendo? Busca e apreensão do trator. Aí eu pergunto, está com uma operação deste tamanho, aumentou o grau de endividamento, mas não aumentou a sua capacidade de gerar receita. Se você não aumenta a sua capacidade de gerar receita e você aumenta seu grau de endividamento, consequentemente isso vai dar um choque. E aí você coloca todo o seu patrimônio em risco. E aí você acaba perdendo seu trator, você acaba perdendo sua fazenda, com um valor infinitamente menor, porque o banco, quando pega um trator, Paulo, ele não vai vender um trator por 1 milhão. Não. Ele vai vender com depreciação, óbvio. Então, se seu endividamento lá, o trator é de 1 milhão, ele vai pagar, vamos dizer, um pelo outro, botar 1,5 milhão. Então, aqui ele paga um juros de 500 mil.
Quando o banco retoma esse trator, essa colheitadeira, ou seja lá o que for, não vai vender por 1 milhão, porque já depreciou. Então vai vender por quanto hoje? Quanto é hoje um trator aí no leilão? Bota de 1 ano de uso, ele vende por quê? 500 500 mil? mil. Então, numa brincadeira dessa, você ainda sai devendo o banco 1 milhão. Ao longo de 2 décadas, você, produtor rural, tem sido o coração pulsante do nosso trabalho. Cada colheita, cada desafio superado, foi uma jornada que trilhamos juntos. Na Gefoscal, celebramos não apenas 20 anos de história, mas também 20 anos de parceria inabalável. Porque sabemos que o seu sucesso é o nosso sucesso e que juntos somos mais fortes. Cada planta que brota do solo, cada fruto que é colhido, é uma prova do nosso compromisso compartilhado com o progresso do agronegócio brasileiro. Neste aniversário de 20 anos, queremos expressar nossa gratidão por fazer parte da sua jornada. Porque no campo, cada história de sucesso tem um protagonista: você. Obrigado por nos permitir ser parte da sua. Gefoscal, 20 anos ao seu lado, cultivando sucesso, colhendo prosperidade. Você pecuarista, você sente que seu produto pode ajudar quem está no campo, só que está com dificuldade de fazer chegar até ele? Eu tenho uma ótima notícia para você. Não existe um lugar melhor para anunciar o seu produto ou serviço do que no podcast Pecuária 5.0. Quando você se torna um patrocinador do podcast Pecuária 5.0, você está expondo sua marca para milhares de pessoas. E o melhor, é o seu público-alvo ideal. São pessoas que trabalham com o campo, são produtores e pessoas que vivem isso no seu dia a dia e que podem estar precisando da sua solução nesse exato momento. Nós facilitamos o seu reconhecimento, te ajudando até a chance de fechar inúmeros negócios. Chegou a hora da sua marca estar no lugar onde a agropecuária escuta com atenção. Venha e seja um dos patrocinadores do podcast Pecuária 5.0. A conta não fecha. Então, cada vez que eu gero e aumento meu grau de endividamento e não aumento minha capacidade de gerar receita, uma hora a conta não vai fechar. Para você parar e se perguntar, meu Deus do céu, o que é que eu faço? O que é que eu vou tentar empurrar? Só que tu já empurrou tanto que tu não tem mais de onde tirar dinheiro. Aí acaba acontecendo o quê? Dilapidando patrimônio. Hoje, eu bato na tecla disso com todos os produtores que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conversar. Dívida, eu não pago com propriedade. Dívida, a gente paga com produção. E se fizer um planejamento certo, se tiver uma orientação correta, tiver um suporte e entender que toda tomada de decisão tem que ser por razão e não por emoção, aí o setor do agro ele começa a prosperar cada vez mais. Isso é fato. Isso é fato. Hoje a gente vê, a gente estava conversando sobre a questão de venda, né? A gente tem um Marcos aí que é brother da gente, É. já foi de um banco, Ele conhecido, sabe como é. 60%, É. né? E assim, a gente vê que ele não é gerente, Não. ele é vendedor. Ele quer bater Ele meta. vai na emoção ali, você, não, ó, vamos liberar amanhã o trator aqui e tal, tal, tal. Você, moço, amanhã, toma aqui, ó, tá lá. E Você vai lá, vende, você tem seu trator liberado, e aí você tem a parcelinha ali, 50 parcelas de 200 mil por um trator que valia 200. vou falar uma coisa polêmica aqui, espero que não me cancelem, mas o que acontece? O cara do banco, ele não tá errado. Por que ele não tá errado, Paulo? Porque se eu trabalho aqui na tua empresa, eu vou vender o máximo que eu conseguir. Eu não vou ser sacana de querer vender o cara não precisa. Mas os caras estão ali para bater meta. Os caras estão ali para fazer dinheiro. Só que o produtor rural, ele confunde a ideia da figura do cara que libera crédito como um cara que é amigo, que tá liberando crédito por favor. É, Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gerente de banco não é amigo de ninguém. Ele tá ali para bater meta, é relação comercial. isso é fato. Chama pra tomar um café, pra tomar uma cerveja em casa, na fazenda, não sei o quê, beleza. Mas hoje, quando o produtor rural tem dificuldade financeira e quer uma forma de renegociar o contrato de ajudar, o banco vira a cara e vai renegociar o contrato com juros a maior. Vai colocar uma venda casada, vai te vender um seguro. Ô, me ajuda aqui. Você, vou ajudar. Porque Ah, ele me ajudou. ele Mas me ele não te ajudou ajudou, ele aqui. tá cumprindo o papel dele. Vou vender vou pegar um consórcio para ajudar ele. Eu tenho um cliente que ele não tinha a menor necessidade. Ele tem mais de 40 milhões de consórcio, sem necessidade. Tá parado. Só que agora, o que aconteceu? Ele teve uma perda gigantesca. Como é que paga a conta agora?
O que ele já investiu nesses consórcios que, de fato, foi de ele não sabe mexer com consórcio, ele pegou, de fato, para ajudar, e tá com o dinheiro parado. E aí, como é que faz? A conta não vai Tem fechar. como reaver isso? Tem. Tem uma forma de você reaver. Mas eu tô falando o seguinte, durante esse processo, se ele tivesse utilizado esse dinheiro Pra pagar pra outra coisa. pagar, pra fazer negócio, porque é o seguinte, dinheiro chama dinheiro. Se eu tô com dinheiro no bolso e eu tenho uma oportunidade, eu vou lá e banco. Mas se eu não tenho, o que é que eu faço? Nada. Eu perco a oportunidade, Você perde a oportunidade. entendeu? Então, é necessário a gente fazer, literalmente, um planejamento para que o agro, cada vez, ele tenha o suporte de uma consultoria que vai identificar qual é o melhor manejo, qual é a melhor cerca, qual é o melhor capim ali, qual é o melhor ciclo para ele fazer. Pô, tá no momento de fazer o quê? Cria, recria, engorda. É, isso dentro das fazendas é bem interessante, porque a gente falando até para você como produtor, né? O produtor hoje ele é naquele modelo antigo, certo? Extensivo. Extensivo. Não é ser intensivo, não é mudar para o intensivo, é se adaptar ao processo de hoje, né? A entender o hoje. O que é o hoje? O hoje são processos, como eu falei, como a gente estava Perfeito. conversando, são gestão de pessoas, gestão de processos, certo? E a gestão financeira, certo? São essas três pilares ali que ele tem que dentro. Tem que ter ali dentro bem alinhados. Por quê? Pessoas. Como a gente estava conversando. Se você não tem pessoas dentro do processo, máquina, irmão, ela é top. Mas tem que Ela é ter. legal. Olha só, temos várias câmeras, tem um microfone bom e tal. Se não tivesse, o pessoal do podcast não tava funcionando. Tu sabe mexer? Não sei. Eu sei te entrevistar, a gente sabe gerar um negócio, mas tem que ter o pessoal. A mão de obra ela é necessária. Agora, uma mão de obra que sabe que câmera é essa, que microfone é esse, como é que ele liga, como é que desliga, como é que faz todo o processo. Então a gente imagina assim, você precisa da gestão dessas pessoas. Você precisa entregar um curso bom para o seu vaqueiro. Você precisa chamar um cara bom para o escritório para mexer no computador. Ou você quer que o cara que tá lá mexendo no gado ande com um tablet desse na mão aqui, deixa ele cair no chão, quebra e você desconta o salário dele. Não, irmão. O cara tá ali para fazer o papel dele. Qual que é o papel do vaqueiro? O papel do vaqueiro é trabalhar na fazenda, fazer o que ele foi feito, foi pago para fazer. Entendeu? Qual que é o papel do dono da fazenda? O papel do dono da fazenda é sentar ali dentro, entender tudo que está acontecendo e fazer tudo girar de acordo com o correto. Qual que é o papel do cara do financeiro? O papel do cara do financeiro é entender quanto que a gente está pagando de imposto. Se eu emitir essa nota aqui, cara, Faz tem sentido? coisa. Joga pra Faz frente, sentido, ó, joga pra segura, frente. banguela, negocia, Fez tenta cotação. faz É cotação. uma coisa que muitas vezes eu bato na tecla em fazendas de integração, Sim. certo? Ou de pecuária tradicional também, que já tem um escritório organizado. Tem um cara de compras. Você contrata ele é um cara de financeiro, certo? Ele não é vaqueiro. Não. Ele não é o gerente. Ele não é o dono. Ele é financeiro. Qual que é o papel dele? Comprar essa caneta mais barata. Correto? É. O papel dele é comprar essa caneta mais barata. Só que você não precisa dessa caneta. Você precisa de uma caneta melhor, que entregue um melhor risco ali no papel. Uma melhor escrita no papel. Aí ele vai lá e compra aquela bem mais baratinha. Aquela peba. A bem pebinha. E te entrega. Que você é o vaqueiro. Correto? Uhum. E eu te entrego o pior material para você trabalhar. Qual que é a cobrança do dono da fazenda? Pô, foi entregue o material para você. Ele E você não cobra- entregou por quê? E ele cobra em cima daquela caneta cara que ele queria. Aquela cara que ele queria. Aí não é alinhado o setor de compras, o setor financeiro com o setor da pecuária, o setor do processo, que tá lá dentro, fazendo, andando, rodando, mexendo de gado. Você acha que o cara que tá ali no curral, irmão, ele vai ter tempo de chegar aqui, pegar o telefone, ligar para um fornecedor e ver: ô, irmão, me dá uma agulha 15x15 que eu preciso fazer um subcutâneo aqui no animal. Aí ele, você acha que ele vai ter tempo de fazer isso? Como é que- Não. co- Ou solicita lá o financeiro que a gente precisa da compra de agulha aqui. Aí o financeiro vai lá: quanto é a 15x15? Aí o cara vai dizer: é R$10. Quanto é a 10x15? É 5. Quanto é a 5x10? É 3. Me dá 2 caixas da 5x10, Uhum. que a gente tá precisando de agulha. Que pra ele é só agulha. Pra o cara lá é só agulha.
Para o vaqueiro não Não é é. só agulha. É um É o instrumento. material que ele precisa para entregar um melhor resultado. Aí você chega na fazenda, no dia que o dono do gado vem olhar o gado, tem um monte de abscesso no pescoço do animal. Abscesso o quê? Aquelas Sim. bolas de pus que fica ali, são nódulos que criam. Por que aconteceu isso aqui no gado? Isso é culpa do vaqueiro. Não, não é culpa do vaqueiro. Culpa do cara que comprou o material lá dentro do financeiro errado do cara. Entendeu? Então, são processos dentro do negócio que são errados lá dentro. Concordo. Você pega hoje, eu tenho várias fazendas que a gente já chegou para fazer consultoria e o cara tá no CPF com 1000 cabeças de gado. Como é que faz? E aí? Como é que faz? O- Como é que você paga a conta pagando 27,5% de imposto em cima do que você fatura? E aí? A conta não fecha. Hoje, Não hoje, fecha. hoje vai ser até polêmico que eu vou falar, mas hoje o cara quer ter a produtividade de um Nelore com Gabiru. Isso. Não vai. A conta não vai fechar. Você tem que ter todo um planejamento e você identificar o que é que você quer. Pô, se eu quero ser o melhor, eu vou ter que ter os melhores. Eu vou ter que contratar o melhor vaqueiro. Eu vou ter que entregar para ele a melhor ferramenta. Eu vou ter que ter organização pertinente a isso. Eu vou ter que ter uma estrutura tributária para economizar mais, para ser mais competitivo. Eu vou ter que ter estrutura jurídica, seja seu trabalho alavancado. Eu tenho que ter uma previsão, tenho que ter um cronograma. Eu tenho que saber o que é que entra, o que é que sai. Eu tenho que entender manejo. Como é que eu vou trabalhar na seca? Como é que eu vou trabalhar na chuva? É o momento de jogar no confinamento? Não é? Tem que ter toda uma estrutura jurídica para isso, porque a partir do momento que ele tem essa estrutura, que ele entende da importância de cada detalhe importa e ele vai aumentar sua lucratividade, aí sim, aí o negócio começa a ficar melhor, entendeu? É muito difícil acontecer isso que você tá falando, né? A gente dá risada no meio da pecuária, É. porque os pecuaristas maiores são os tradicionais, são os mais Sim. antigos, e hoje os filhos estão tomando conta das fazendas dos pais. Como a gente falou lá atrás, né? A sucessão familiar tá acontecendo. O filho tem esse conhecimento que você tem, porque ele já foi para a faculdade, ele veio da cidade, ele entende de conta, né? Eu tava conversando ontem com o pessoal ali, o básico hoje que existe dentro do mercado é Excel. Se você souber fazer Excel, Você não fica desempregado, você não fica desempregado, não. E hoje, para você achar uma pessoa que trabalha com Excel, é difícil. É. Não é fácil, não. A gente conversando sobre projetos. Hoje, um AutoCAD, para você fazer um projeto, cara, é muito difícil você achar uma pessoa que sabe não. mexer Sabe mexer. com AutoCAD. Um projetista é caríssimo. Aí o Inclusive, cara chega no mercado de trabalho hoje e diz assim, velho, você já viu aqueles podcasts que tem? Podcast não, aquele desafio, um empresário e 30 desempregados. sim. Aí o cara chega e diz assim, rapaz, eu não concordo que você é rico, não. Por que você não concorda? Porque eu acho que sua riqueza deveria ser distribuída por pobre. Isso doeu meu coração. Isso quebra. E todo o trajeto que esse cara passou para ter esse dinheiro. E tudo que ele sofreu durante o processo. E às vezes de noite que ele passou estudando para entender um sistema. Ralando. Tira aquele Flávio Augusto. Tá, ele dá curso de inglês. Era favelado. O cara era favelado, morava na favela. Vestia roupa tradicional do dia a dia ali, o cara se tornou um bilionário, certo? Vendendo curso de inglês. Ele poderia ser o quê? Só um professor de inglês. Dando aula. Mas como foi que ele aprendeu inglês? Ele estudou. Como foi que ele fez o processo dele dar certo? Ele se adaptou. Voltando para o nosso meio. Como é que você faz sua pecuária dar certo? Se programando. Estudando. Como é que você faz a sua pecuária dar certo? Se programando e estudando. Como que você estuda sendo dono da fazenda? Seu papel não é trabalhar com o gado. Não é mexer com o gado. Papel do vaqueiro. Agora, como é que o vaqueiro sabe mexer com o gado? Ele tem que estudar. Tem que estudar. Na última entrevista que nós tivemos com o Alzi, fazenda de Alzi é imensa. Os vaqueiros da fazenda de Alzi trabalham lá dentro da fazenda. Qual que é o objetivo dele? Criar dentro da fazenda um processo, uma estrutura aonde ele tem curso profissionalizante para os funcionários da fazenda dele. Tá? Que é uma fazenda gigante, mas uma fazenda pequena. A gente tem um Senar. Chega dentro da Tem um fazenda. curso gratuito. Gratuito. Senar é gratuito. Tá até aqui na região oeste da Bahia, oferecendo curso de técnica em zootecnia de graça. Eu vou fazer porque eu gosto. E vou lá fazer. O que poderia acontecer? O dono da fazenda fala assim, pessoal, uma vez por semana eu vou pegar você, botar num ônibus aqui, vou levar lá na cidade, que é uma vez só por semana, vou levar lá na cidade para vocês fazerem um curso de zootecnia. Vocês vão aprender a fazer ração, vão aprender a mexer no computador, vocês vão aprender processo aqui zootécnico, o que trabalha no rumo do animal. O que é isso? Você está dando condição de trabalho pro cara,
você está melhorando o seu processo na fazenda, você está organizando, está colocando estudo. Eu tenho um amigo, Fabrício, que ele também é sócio, né, dos projetos nossos. Fabrício fala assim: a maior riqueza que você tem hoje é o conhecimento, Exato. certo? Porque o dinheiro você perde. Concordo. Se eu não tivesse nada hoje, amanhã eu poderia ter a mesma coisa que eu tenho, porque eu tenho o mesmo conhecimento de quando eu comecei. Eu não tenho o Eu mesmo não tenho. conhecimento de quando eu comecei. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer para todo o processo. A gente brincando, você falou, o que você falaria pro seu eu anterior lá atrás, né? O meu eu anterior lá atrás, o cara falou assim, deixa de ser cabaço, vai trabalhar, vai estudar. Eu arrependi muito da faculdade, você também foi pra faculdade, eu arrependi do meu primeiro e do meu segundo semestre da faculdade. Por quê? Bebida, festa, não dei valor no negócio e eu paguei aqui na frente. Por quê? Tive que fazer de novo, né? Teve que fazer tudo de novo, sabendo que tudo aquilo ali soma hoje. Conhecimento, organização, processo, pessoas, gestão, financeiro está alinhado, dono da fazenda está alinhado com o financeiro, com os vaqueiros. Isso daí é o básico dentro da fazenda, para ela dar certo. O resto, uma consultoria vai te dizer o que vai dar mais dinheiro ou o que não vai. O exemplo do dono arrasta, né, Paulo? Eu Ah, percebo que se o dono da fazenda hoje conseguir parar e pensar, não só, eu vejo isso é um pouco até, pode ser paradoxo, mas vou compartilhar essa ideia, quero que você tente entender. Hoje, o dono da fazenda, eu vejo muitos cursos, coach, aqueles coaches, enfim, que fala que o dono, ele não pode ficar no operacional, ele não pode ficar no tático, ele tem que ficar no estratégico, ou seja, pensar em estratégia, fazer planilha e tudo mais. Eu concordo em partes, mas eu eu acredito. concordo em parte Eu também. concordo no seguinte aspecto, o dono da fazenda, ele tem que ficar de fato no estratégico, mas ele tem que estar no tático para conferir se de fato o gerente Tudo tá, que tudo que está está sendo sendo desenhado solicitado, para ele está sendo feito. E além disso, ele tem que também ter uma comunicação direta com a operação, sabe por quê? Quem está na ponta da lança, o é, vaqueiro, o peão que está tocando o negócio, ele talvez sabe desafios que o cara está enfrentando, só que não chega nele. Então, se eu como dono da fazenda, eu tiver uma comunicação, tiver um acesso com o meu vaqueiro, para pra conversar, ouve o cara, velho. Ouve qual é a dor dele. Entende o que é que ele tá passando. Porque o cara tá rodando pasto todo dia. Tá tocando gado todo dia. Ele com certeza sabe de alguma coisa que talvez, sem um olhar técnico, mas aquele olhar de curioso, aquele olhar de quem vive a lida, ele vai passar um feedback pro cara, pro dono, falar assim, cara, é isso. É uma ideia, é um manejo diferente, é uma técnica que pode implementar ali, é uma coisa que ele reparou que pode mudar o jogo dele. isso é verdade. Até voltando no assunto, foi feito um corte no podcast onde a gente falava que a remuneração de vaqueiros é boa. E esse corte ele viralizou nas redes sociais, tá com milhares de visualizações aí. E aí teve muito ataque na rede social dizendo que não é boa. Agora sim, quem é o vaqueiro? Qual o estudo que esse vaqueiro tem? Agora, é boa a remuneração? O que que é bom? O que que é ruim? O que é bom para você hoje, o seu custo de vida? O que que é bom para o vaqueiro hoje no custo de vida dele? O que que é bom para mim, como engenheiro agrônomo na fazenda, como consultor da fazenda? O que que é ruim em remuneração? Por que que eu recebo tanto e o vaqueiro recebe tanto, sendo que ele está lá? Certo? Qual a diferença minha para ele? Nós somos homens, duas pernas, dois braços, trabalha, graças a Deus, condição física ok, conhecimento. Exato. Como é que você, dono da fazenda, certo? Consegue pagar melhor o seu funcionário? Olha só. Há 10 anos atrás, você tinha um CBT na fazenda. Ele custa R$ 50.000. Hoje, você tem um New Holland ou um John Deere, que custa 2 milhões. O cara lá de trás, que recebia R$ 1.500, 1.500 não, né? Devia ser uns R$ 600, Sim. salário mínimo na época. Hoje tá 1.500. Vai receber 600 hoje para mexer nessa máquina? Não vai. Não é. Há 10 anos atrás, você tinha 50 animais e o seu vaqueiro cuidava dos seus 50 cabeças. Hoje você tem 5.000. Você acha que esse cara lá, que recebia R$ 600, vai receber R$ 600 hoje para mexer com esse gado? Não vai. Você vai ficar sem mão de obra qualificada dentro da fazenda. Como que você qualifica esse cara que trabalhava com 50 para mexer com 5.000?
investe no cara. Dá curso. Investe no cara. Curso. Entende o que o cara tá precisando. Cara, tô precisando de um cavalo bom, tô precisando de um negócio bom aqui dentro da fazenda. Como é que você vai cobrar o seu financeiro que ele saiba fazer cotação se você contratou o cara ali e largou ele e disse assim, faz a cotação. Reconhece o trabalho do cara. Reconhece o trabalho Todo do mundo gosta de ser cara. reconhecido. Eu acho que é o seguinte, o cara quando chega em casa, tá lá botando o dia todo na roça, na lida, chega em casa, ele só quer ser reconhecido. Só. Ele só quer isso. Só. Não quer Isso é verdade. nada. E não é nem só, não é nem só fazendeiro, não. É É isso, qualquer, qualquer trabalho. o homem quer ser reconhecido, ele quer sentir, porra, alguém viu o que eu fiz. É só isso. Imagina um cara que tá lá debaixo de sol e chuva todo dia lá botando, tocando teu gado. É fato. Será que um reconhecimento, um feedback, uma melhor condição de trabalho, consequentemente, ele não vai gerar mais produtividade? Ele vai chegar no pasto e vai estar tocando, ele vê um boi lá solto, sozinho. Ele poderia passar batido, mas será que ele não foi lá? Não tem alguma coisa errada com o boi? É um prejuízo que você toma, às vezes você perde o lucro da sua operação. É. Isso é verdade. Então, No podcast do Irani, ele até falou isso. Depois você dá uma olhada pra você ver. O Irani falou o seguinte: às vezes o cara trabalha o dia inteirinho, todo dia ali trabalhando, e aí de noite ele chega em casa, né? Ele teve vários problemas durante o dia. Aí de noite ele chega em casa, tem uma goteira. Tá do lado da cama dele. Aí a mulher dele vem e azucrina no ouvido dele ali a noite todinha por conta dessa goteira. Certo? Vira, vira o bicho lá dentro da casa. Vai embora. Trabalha cara fechado o dia todinho. Entendeu? Agora. E não verdade. foi. A única coisa que a pessoa vai ver, que a mulher vai ver ali, é a goteira. Não vê tudo que ele Ela não fez. vê nada que ele passou durante o dia fazendo. Eu acho que a mulher, o marido do produtor, ele tem um papel muito importante na vida, né? Esse papel familiar, de você entender a importância do trabalho que ele tá fazendo, que ele tá tocando, e não deixar a casa com um ambiente mais de pressão, porque o cara trabalha o Isso. dia todo, velho, o cara sai cedo de casa, a mulher sai cedo de casa pra trabalhar, chega em casa, você briga por questões pequenas, não faz sentido. E o cara lá botando sol, chuva, e problema, e ligação, e vaqueiro. Quando chega em casa, o cara só quer paz. É. Tem A que... mulher mesmo. Ah, A pô, mulher sai de casa, geralmente a mulher do dono da fazenda, ou então a mulher do vaqueiro tá lá, ela vai pra cozinha, ela vai, limpa a casa, varre a casa, tal, isso, aquilo, outro. O dia do vaqueiro foi tranquilo. Aí ele chega e pão ali. Azucrino pela mulher. O que é que esse brinquedo desse menino tá fazendo aqui? O que é que isso aqui tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo ali? A mulher fica assim, meu Deus do céu, não fiz nada. Né? Se acha inútil É. dentro do processo. E não é. não é. Não é. Todo mundo faz parte de um pouquinho. Né? Todo Daquele mundo tem sua pouquinho. responsabilidade. Voltando ao nosso assunto, né? Voltando ao nosso assunto. Qual é o tipo de prevenção jurídica, certo? Que você recomenda para quem trabalha na pecuária? Falando em questão trabalhista. Vamos dar um spoiler aqui de uma coisa bem, bem legal, que isso daí vai ser de graça, vai ser uma consultoria de graça. Vamos lá. Hoje, o principal problema que eu vejo com parte da pecuária, principalmente na parte trabalhista, eu vejo que os contratos são muito mais feitos. Eu percebo que os contratos, né, da parte do vaqueiro para com o produtor é muito mal feito, muito mal elaborado. Você coloca aquele contrato genérico, onde o cara tem uma certa responsabilidade, e no final das contas você pede para ele fazer determinadas coisas que não está no contrato de trabalho. Uhum. Isso caracteriza o quê? Desvio de função. Desvio de função. E, consequentemente, desvio de função não tem remuneração. Eu vou ter que pagar essa diferença. Além disso, eu não registrar aqueles vales que a gente dá, pode caracterizar outra verba, você ter que ser indenizado judicialmente. A parte da hora extra, velho, é surreal. Ninguém anota a hora extra que faz. Não tem esse controle de ponto. O cara fica o dia todo trabalhando se deixar o cara dono da fazenda. Então, se ele não tiver algo muito bem amarrado, no primeiro momento, o cara tá ali abraçando, tá comendo carne com você, toma um final de semana ali, resenha. Mas depois, velho, é relação de trabalho. No final ele vai querer dinheiro no bolso, é o que manda. Porque ele vai pensar em quê? Pô, o cara me sacaneou a vida toda. Eu preciso botar comida em casa. E agora, o que é que eu faço? Ele vai atrás do direito dele. E o Lógico. pior é que ele tem razão. Ele tem razão, não tá errado. Se tem uma lei que me fala, eu não vou discordar da lei, a lei tá certa. Por mais que na minha opinião esteja errado e tudo mais, isso é outra discussão. Mas tá na lei, eu tenho que cumprir. Então meu papel é o quê? Vai acontecer a hora extra? Vamos, mas vamos fazer um planejamento. Vai ser assim, assim, assim. Se fizer isso, a gente paga antes. Se fizer isso, a gente paga depois. Não vamos utilizar a hora extra desse cara porque vai ser muito caro. Bora ver outra pessoa. Não vamos fazer desvio de função aqui. Porque a gente já não coloca no contrato tudo bem amarrado do que ele vai fazer. Tá entendendo? Então, se eu tenho um amparo jurídico
é numa indenização dessa que o cara arranca 50, 100 mil, 200 mil, que eu já vi. Por quê? Não fez um planejamento. É. Deixou o cara produzir prova contra você. Ninguém. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vaqueiro, peão, ninguém é idiota, ninguém é bobo. O mal do esperto é achar que todo mundo é burro. Não é. Todo Você. dia acorda um besta e um sabido, né? Só que é o seguinte, o cara tá lá botando ralão ali, ele tá vendo o que é que você tá fazendo, em tese. Tá cobrando hora extra, não tá pagando. Tá pedindo pra ele fazer outra coisa que ele não foi contratado. Eu sei que, de fato, no dia a dia a gente precisa. E tá tudo certo precisar. O ponto não é esse. Mas a partir do momento que eu faço um planejamento, Paulo, pra trazer uma prevenção pro produtor, aí ele consegue fazer de uma maneira regular pra que ele não tenha prejuízo no futuro. Porque é muito trabalhista, velho. As verbas indenizatórias são exorbitantes. Entendeu? Então é mais ou menos esse trabalho que a gente faz na parte trabalhista do pessoal. É uma pergunta bem genérica, mas bem objetiva. A informalidade, ela ainda é Realidade. uma realidade? É uma realidade. E até que ponto essa informalidade ela é vantajosa ou ela é prejudicial? Isso depende da realidade de cada produtor. Eu tive agora há pouco uma multa gigantesca de um cliente que era híbrido lá, né? Ele tinha a pecuária e ele tinha a agricultura. O que acabou acontecendo? Em determinado uma sazonalidade, e foi época de colheita, contratou muita gente, enfim, não fez as Os devidas safristas, né? não fez os devidos contratos bem amarrados, chegou lá o MPT, pau, teve que, em tese, demitir, pagar verba indenizatória, mesmo sem carteira assinada para todo mundo, meio que reconhecer o vínculo, e além disso, tem uma multa de mais de 300 mil reais para pagar. E aí? Será que simplesmente uma consultoria para fazer um planejamento para você tomar as decisões certas não traria menos prejuízo? Então, dá para ser informal? Dá, velho, claro que dá. E se fosse todo mundo formal, minha margem de lucro como produtor ia cair muito. Mas eu tenho um instrumento certo de fazer algo na informalidade Exato. ser formal. Ser formal, né? Estar dentro da lei. Isso está dentro da lei. Estar dentro da lei. Essa parte informal pega muito. Porque assim, a gente vê vaqueiro aí que trabalha 10, 15 anos na fazenda. Eu vou registrar João, não. Nada, Vou deixa aí. registrar João, não. Deixa o João aí sem registrar mesmo. Aí A João, conta chega. aí João sai da fazenda. Aí no dia que João sai, João. Chega lá, chega lá o oficial de justiça, aquela cartinha bonita da Justiça do Trabalho. Meu Deus do céu, aí o cara começa a xingar. Aquele. Isso é Aí a verdade. conta chega. Mas, chegando já nas nossas conversas finais aqui, cara, eu queria que você falasse assim, qual foi o maior desafio que você já enfrentou, né, de quando você começou pra cá, entrando nesse meio de rural, pecuário, né? Essa área rural em geral, qual foi o maior desafio que o já enfrentou aí? O maior desafio foi a idade. Foi minha idade e foi minha cidade, em tese, primeiro. Que eu sou de uma cidade de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Lá, o agro, em tese, lá existe, mas não existe, né? Hoje não é uma cidade característica rural, é uma cidade característica industrial. Uhum. Primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da minha idade. Hoje, 90% dos meus clientes, ele tem média de 55 a 65 anos. Eu te pergunto, você é um pouco mais velho do que eu, mas Não parece, né? Parece ser mais novo do que lógico, você. lógico. E aí, como é que eu chego num cara desse? Como é que o produtor, ele, às vezes, querendo ou não, eu entendo isso. Como é que a pessoa mais velha vai ouvir um menino de 26 anos? É um menino lá. Eu já É o falei isso menino. no Quantas e podcast. quantas vezes eu fui fazer reunião e tu é filho de quem? O advogado não veio, não? Porra. Logo no Essa começo. daí é feia. Essa aí é Eu com feia. 21 anos fazendo a reunião com o cliente, e é o estagiário. Cadê o advogado? Aí eu falei, não, o advogado sou eu. Aí foi aquele clima, bate-papo, a gente acabou fechando o contrato. Mas uma das maiores resistências que a gente tem hoje é um produtor rural que ele tem 30, 40 anos de pecuária, de agricultura, do segmento, ele ouvir uma pessoa de fora, um técnico de fora, que tá falando que o que ele tá fazendo tá errado. É difícil. É difícil. Não é fácil. Mas se hoje o produtor rural entender que meu papel hoje, que inclusive a gente faz um trabalho muito educativo, Paulo. Meu papel hoje não é. Assim, eu faço questão que se o cliente não precisar de mim, eu vou responder ele, mandar mensagem, mas eu não quero um centavo dele. Meu papel não é ser um vendedor, não, muito pelo contrário. Meu papel Resolveu o é problema. resolver o problema dele, é estar ali. Não só quando a safra é ruim, quando a roupa do boi despencou, que ele tá lá quebrado, que ele tá com um problema trabalhista, que ele tem que estruturar. Não é só esse.
Não é só tirar esse peso, mas sim estar junto num momento que tá tudo bem, para que, eventualmente, quando vem acontecer um período de dificuldade, os danos sejam cada vez menores. Sim. E eu te falo, os danos, os prejuízos que a pessoa tem, sem um planejamento, sem uma assessoria, quando tá tudo ruim, quando começa a ficar ruim, é muito grande. É verdade. Então, meu papel é não ser só mais um advogado. O papel da CBM hoje, minha estrutura jurídica hoje, é literalmente ser o último escritório de advocacia que o produtor rural cliente. vai precisar. Então, eu quero que ele chegue em mim, como hoje já acontece, Benjamin, o que é que eu faço? Benjamin, preciso fazer isso. Pode fazer? Aí eu falo assim, você quer quanto fazer isso? Dá pra fazer, mas o risco são esse. Mas se a gente fizer por essa linha, o risco vai ser esse, vai ser bem não. A gente precisa trabalhar. Benjamin, minha dívida tá crescendo aqui, já renegociei, o que é que eu faço, velho? Pera, segura, o que é que a gente tem de patrimônio? O que é que a gente consegue ter de planejamento? É mais fácil a gente alongar essa dívida, ou às vezes, pelos juros do contrato e pela necessidade dele, e pela lucratividade que ele vai ter diante dessa nova operação. Faz sentido negociar com o banco? Pode fazer. Eu não tô falando que banco é inimigo de ninguém. O produtor tem que caminhar lado a lado com o banco. Só que a forma que as coisas estão acontecendo hoje, Paulo, existe um olhar para o produtor como se fosse vilão. O produtor rural ele só presta a partir do momento que ele gera lucro. A partir do momento que ele tem uma dificuldade financeira, ele é tratado como criminoso. É gerente indo para a fazenda, cobrando pedido aval da mãe, pai, filho, de vizinho, pedindo terra em garantia. Acesso cada vez mais restrito do crédito. Só libera crédito hoje em determinada instituição financeira com a garantia real. Aí eu vejo, eu tenho minha fazenda que vale 200, 300 milhões, eu quero pegar 50 milhões e coloco lá. E aí? Eu fico minha fazenda travada? Então é esse papel que a gente tenta colocar. Meu papel é proteger o patrimônio, resguardar todo o legado, para que ele continue operando na fazenda e que cada vez mais tenha essas sucessões no agro. Porque se você parar para pensar, hoje em dia, o número de sucessões estão reduzindo e o que acaba acontecendo? O filho que formou em medicina, o filho que virou advogado, o filho que virou engenheiro, não quer tocar a fazenda e acaba fazendo o quê? Vendendo. Isso é verdade. Então, quando a gente tem um papel consultivo para construir tudo isso, a gente consegue, de alguma maneira, com um planejamento, a gente reduzir um pouco isso porque a gente faz um papel educativo. E da importância do agronegócio para a família, para a cidade, para o país como um todo. Show, show de bola. E qual o conselho que você daria para os pecuaristas? Olha bem para aquela câmera ali, ó. Aquela ali, Aí você dá esse conselho aí, trava esse conselho aí. um conselho. Rapaz, você me pegou agora. Todo mundo do agro aí, todo mundo do agro. O conselho que você daria Um para esse cara? conselho que eu daria. Você fala conselho de vida ou conselho técnico? O seu O conselho. meu conselho, rapaz, eu acredito que a pecuária não há espaço para amadorismo e toda decisão ela tem que ser baseada em razão e emoção. Mais vale um CPF sujo e teu patrimônio resguardado, tua família protegida, o futuro deles garantido, do que simplesmente eu ficar com aquele CPF limpo e todo o meu patrimônio, todo o legado que eu construí ser deixado para banco, ser deixado para instituição financeira. Então, hoje, se o produtor rural ele quer permanecer no negócio, ele tem que ser cada vez mais assertivo. Então, se ele conseguir utilizar a razão, utilizar as benesses que a lei, que a Constituição traz para o produtor rural, ele conseguir utilizar tudo isso, a margem de lucro vai ser cada vez maior e ele tende cada vez prosperar mais. Show de bola. Show de bola. Obrigado, Benjamin. Valeu, meu irmão. Meu irmão, Obrigado demais. Deus te abençoe. Tamo junto. Esse foi mais um podcast Pecuária 5.0. O podcast para quem gosta de gado. Tivemos hoje. Onde é que a gente te encontra? Ó, pode me encontrar no Instagram, benjaminmorais.adv, através do Instagram da cbm.advogados. E agora a novidade para vocês em primeira mão, a partir de hoje a gente está montando uma operação aqui em Barreiras, no Oeste Baiano, para que a gente consiga atender todos os produtores, pecuaristas, agricultores e trazer essa segurança jurídica para o produtor rural. Então agora, CBM Advogados está aqui em Barreiras, está no Oeste Baiano, para estar cada vez mais junto e fortalecer o agronegócio em nosso estado. Show de bola. Esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado. E tivemos com o Benjamin, soubemos um pouco mais sobre essa parte de assessoria, consultoria, né, da parte que ele entrega, que o escritório dele entrega. Vai somar muito, com certeza. Vamos ter umas polêmicas muito grandes. E quem gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha, já manda para o seu amigo, manda para aquele produtor que está
atolado em dívida, ou manda para aquele produtor que ainda pensa em fazer uma dívida. Porque a gente É. tá desde o que tá atolado até o que pensa em É. fazer a dívida, né? De quem tá devendo ou que tá prestes a dever. Isso é verdade. Podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado. E até a próxima.